Os Estados Unidos novamente emitiram um ultimato sobre sanções à Rússia, mas com grandes ressalvas. Nesta edição, discutiremos como a estratégia de Trump sobre sanções beneficia o Kremlin, mas prejudica Varsóvia e Kiev. Nos Estados Unidos da América repetiram: estamos prontos para sanções severas contra a Rússia. Depois, surge uma lista de condições. Todos os membros da OTAN precisariam parar juntos de comprar petróleo russo e aumentar tarifas sobre importações chinesas em 50% a 100%. No papel, parece uma decisão forte, mas na prática permite à Casa Branca alegar que se a Europa não estiver pronta, eles também não avançarão. Para o Kremlin, este é um verdadeiro tempo de ouro. Pode continuar pressionando a Ucrânia, testando a OTAN com drones sobre a Polónia e negociando com Washington a cada nova condição. Para Varsóvia, Vilnius e Kiev, isso é um banho de água fria. Enquanto vocês discutem sobre tarifas com a China, à noite já estão soando sirenes aí. Caças perseguem drones russos e vocês já estão recolhendo os destroços desses mesmos drones no seu próprio território. Por isso, vamos analisar juntos a questão das ameaças de Trump sobre sanções e por que isso só beneficia o Putin. Meu nome é Alexei Petit. E antes de começarmos este episódio, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias são publicados vários vídeos de notícias sobre acontecimentos ao redor do mundo. Para que você fique por dentro de todas as notícias, recomendo que se inscreva neste canal do YouTube e ative o sininho para receber notificações sobre novos episódios. O que Donald Trump disse, afinal? Vamos dividir. Citação. Estou pronto para reforçar as sanções contra a Federação Russa quando todos os países da OTAN pararem de comprar petróleo da Rússia e quando os aliados coletivamente impuserem tarifas altas contra a China. Caso contrário, estamos desperdiçando o tempo da América. Essa tem sido sua posição pública nos últimos dias. A Europa responde friamente: esse pacote é irrealista, não vamos impor tarifas, mas temos outra proposta. São sanções direcionadas contra todas as empresas que ajudam a Rússia. E o paradoxo é que justamente a Hungria e a Eslováquia ainda dependem dos recursos energéticos russos. Com a China, a União Europeia está enfrentando uma tensão comercial, mas declarar uma guerra total de tarifas seria um golpe para as próprias exportações. Nesse contexto, chegam de Washington propostas paralelas de paz em relação à Ucrânia. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, afirmou: acabaremos com a guerra em um mês, se as partes aceitarem a paz. Os americanos, liderados por Trump, afirmam que só há duas questões principais: o território da Ucrânia e garantias de segurança. Se Moscou concordar, um mês é suficiente para alcançar a paz, nos diz Bessent. Kiev responde publicamente de forma muito mais dura. Zelensky, após a cúpula do Alasca entre Trump e Putin, disse diretamente que Putin não recebeu um freio do encontro, mas sim um sentimento de impunidade. Após isso, a Rússia intensificou os ataques e ampliou a zona cinzenta de provocações contra a Polónia. Varsóvia diz que o ataque de drones não foi erro, como disse Trump, mas uma ação intencional. Defesa sistêmica é necessária, não promessas condicionais. Mas vamos raciocinar. Por que essa construção americana de sanções é perigosa justamente agora? Porque em Moscou isso é interpretado como um sinal verde para essa tática de escalada visando a desescalada. Primeiro, os chamados drones vazios, sem explosivos, no céu da Polónia para, digamos, testar a determinação da OTAN. O Kremlin recebeu de Trump a resposta ideal. Isso é um erro, ou seja, testaram e viram que não haveria reação. Trump até diz: isso é um erro. A fraqueza da OTAN é evidente. Amanhã, esses drones vazios podem ser facilmente convertidos em drones de combate com explosivos, mas com a desculpa de que supostamente eles entraram por engano, que foi só um erro de navegação. Ou a guerra radioeletrônica ucraniana os redirecionou. Não somos culpados. São drones russos, mas a Rússia supostamente não é culpada. Ao mesmo tempo, a Rússia segue atacando o setor de energia da Ucrânia, lançando nova onda de mísseis e tentando sobrecarregar a defesa antiaérea ucraniana. Após os incidentes na Polónia, o Kremlin espera que países europeus deixem de enviar sistemas antiaéreos à Ucrânia e os mantenham para si. E todo esse quadro que acabei de descrever se sustenta em um ponto: os Estados Unidos não querem ser os primeiros, não querem ser o número 1 a impor sanções secundárias contra portos, seguradoras da frota fantasma da Rússia e bancos de segundo escalão na Ásia.
A Europa só adotará tarifas contra a China se isso for economicamente vantajoso, o que não é o caso no momento. Acaba virando um dia da marmota sem fim. Estamos prontos, mas primeiro vocês. Se não fizerem, também não faremos nem avançaremos. Essa é a posição do presidente americano, o líder do outrora mundo livre. Enquanto isso, Putin segue com sua estratégia. Para o Kremlin, este é um período de ouro. Os aliados da Ucrânia estão brigando entre si e já não se importam mais com o que acontece na Ucrânia, enquanto Putin continua sistematicamente com sua estratégia. Mas essa ressalva de Trump, esse mas, também tem um custo interno para os Estados Unidos da América. Quando a Casa Branca agora afunda de forma dura, muito dura, os navios venezuelanos com narcoterroristas no Caribe, isso parece uma atitude decidida. De fato. E Trump hoje declara com orgulho: afundamos mais um navio do cartel de drogas. Mas a Europa olha para a Polônia e pergunta a Trump: mas escuta, se você está pronto para afundar barcos da Venezuela, por que você não está disposto a afundar as apólices de seguro da frota sombra da Rússia e desligar os bancos regionais chineses que fazem esse escambo de petróleo por ferro, ajudando assim a Rússia a contornar as sanções já existentes? Mas aqui, se você tem coragem de afundar navios no Caribe, então onde está a sua coragem? Sanções, por fim, impor sanções contra o regime de Putin. Ao menos isso a Casa Branca pode fazer diante do prazer de atacar navios que saem da Venezuela. Não há resposta. Por isso, o peso político dessas ressalvas diminui e no Kremlin cresce a sensação de que, mais um pouco de pressão, e a própria Europa começará a falar sobre um compromisso pacífico e falará sobre isso em voz alta. Enquanto isso, Polónia, Lituânia e Letónia reforçam o perímetro, fecham o espaço aéreo e investem em vigilância noturna da defesa antiaérea. E é muito difícil para eles explicar aos seus eleitores que sim, os Estados Unidos prometem, mas isso ficou travado por causa de algumas tarifas chinesas. Existe uma solução pragmática que os Estados Unidos podem adotar sem um pacote coletivo de sanções, e essa abordagem já vem sendo defendida há muito tempo pela União Europeia. Não atingir toda a China com tarifas de 100%, como Trump quer, mas sim bancos asiáticos específicos, portos, seguradoras, por onde passa esse fluxo cinza de petróleo russo. Antes, quando sanções secundárias eram impostas, a logística na China encarecia imediatamente. Os navios ficavam em filas, o seguro disparava para as alturas e a Rússia era obrigada a aumentar o desconto no petróleo russo. Ao mesmo tempo, o martelo do seguro atinge a frota das sombras sem afundar navios, apenas seus seguros e linhas de crédito. Isso é feito pelo regulador americano com 2 emendas e já produz efeito no mês seguinte. Mas para isso é necessária vontade política em Washington. E não frases como chegaremos a um acordo quando a Europa parar de comprar petróleo russo ou impor sanções quando houver tarifas contra a China. Conclusão. O ultimato de Donald Trump com ressalvas soa bonito, mas deixa Moscou, justamente Moscou, com semanas ou até meses extras para continuar pressionando e implementando sua estratégia. Varsóvia e Vilnius não podem viver no modo talvez quando à noite drones medem o tempo de decolagem de seus caças. Como disse Sikorsky, se os Estados Unidos da América querem um fim rápido para a guerra, bem, como o próprio Donald Trump disse, não se trata de grandes palavras, mas sim de uma lista curta de ações. Sanções secundárias sobre seguros e portos, um golpe nos bancos chineses e turcos de segundo escalão, isso é um sinal verde para a criação de um escudo aéreo sobre a Ucrânia pelas forças da OTAN. Todo o resto, o Kremlin interpreta como um convite para ganhar tempo. Ou seja, toda essa inação de Trump, criar brigas com os parceiros europeus, tudo isso só beneficia o Kremlin e apenas Putin. Aqui colocarei reticências. Amigos, deixem suas opiniões e conclusões nos comentários, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem um like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.